Salve progressistas! Eu sou o Clayson. O Estadão, Estado de São Paulo, ele colocou uma reportagem hoje, sexta-feira, que eu considero extremamente importante, digna realmente de uma atenção apurada, de uma reflexão muito importante, porque o que nós estamos vendo dentro do governo Bolsonaro é uma ação direta para as eleições desse ano. Então, desde quando ele assumiu o cargo, há mais de 3 anos atrás, ele só faz campanha, ele já pensa nessa reeleição. E essa reeleição é importante para ele por uma série de aspectos que ainda estão um tanto quanto difusos. A gente não sabe realmente qual é o interesse do Bolsonaro numa reeleição que não seja apenas manter o poder ou manter de forma indireta algo que ainda não chegou até os olhos do grande público. A gente sabe que tem muita gente ganhando muito dinheiro com o Bolsonaro. Temos grupos, especialmente grupos econômicos, que estão se dando muito bem, especialmente esses grupos que estão ligados ao Guedes. Existem outros grupos também de interesse que estão se dando bem também no governo Bolsonaro. E hoje nós vamos tratar sobre os evangélicos. É bom a gente levar em consideração que este canal, ele trata, acima de tudo, com muito respeito aos evangélicos, aos espíritas, aos umbandistas, enfim, a quem tem religião e também aos ateus, a quem não tem religião. Nosso objetivo aqui não é fazer um vídeo para falar mal de evangélicos, mas é para entender o que de fato está acontecendo. Porque existe um grupo dentro do governo Bolsonaro que está deitando e rolando em termos de situações políticas que pouco ou quase nada tem a ver com religião, mas que são pastores, que são pessoas ligadas à religião. A reportagem de hoje do Estadão, ela tem o seguinte título: Gabinete de Pastores faz MEC virar balcão de interesses privados no governo Bolsonaro. Veja bem, nós já temos então a criação de um chamado Gabinete de Pastores. E aí a reportagem explica da seguinte forma: um novo agente privado vem atuando tanto em Brasília como pelo país, levando a pregação de que, para conseguir recursos especialmente da educação, há uma nova regra: recorra ao pastor que ele dá um jeito de conseguir esses recursos. Nós sabemos que o ministro da Educação, né, ele é um ministro evangélico, ele é de uma igreja evangélica, ele é um pastor evangélico. E o Estadão, ele vem nos mostrar que quem hoje está dando as cartas no Ministério da Educação são pastores evangélicos que se aproximam do ministro Milton Ribeiro. Esses pastores não têm nenhum cargo, eles não têm nenhuma ligação direta com o governo, mas eles têm uma ascendência direta no governo e principalmente no ministro Milton Ribeiro. O que hoje o Estadão mostra é que existe uma estratégia que pode dar ares de um balcão de interesses e também de negócios privados no ministério. Então, além de a gente ter uma situação política, você se aproxima de um pastor e aí você tem, digamos, uma verba da educação aí para sua cidade. Eles, inclusive, são treinados pelo próprio ministro Milton Ribeiro e por esse grupo de pastores que se aproximam. Tem uma reportagem apresentada pelo André Schauders. O Schauders é do Estadão e ele fala exatamente nessas informações, por exemplo, que esse gabinete, eles dão um apelido de Gabinete da Fé, eles têm ali, por exemplo, um pastor chamado Arilton Moura, que ele é assessor da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Ele e o presidente da Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Gilmar Silva dos Santos, eles lideram um grupo que acaba intermediando o acesso de prefeitos a verbas do MEC. Não é só isso não, juntos, esses dois, eles voam em aviões da FAB. Eles estiveram em pelo menos 22 agendas oficiais do Ministério da Educação, né, somente nesses últimos 15 meses. Dessas 22, 19 delas estava lá presente o ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Então eles estão praticamente ao lado, como se fossem mesmo membros do Ministério da Educação, mas eles não são.
Eles estão ligados a agremiações religiosas, né? A denominações religiosas. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você, um vídeo que foi divulgado inclusive pelo próprio Estadão, em que o Gilmar dos Santos, da Assembleia de Deus, ele diz que ele é o responsável por levar aos municípios os recursos do Ministério da Educação. Ele não tem nenhum vínculo, tá? Deixando bem claro, ele não tem nenhum vínculo com o Ministério da Educação. Mas ele se coloca nesse vídeo com o ministro da Educação do lado e ele diz, olha, eu tenho a responsabilidade de levar recursos aos municípios. Inclusive, nesse vídeo tem uma fala que é emblemática, diz assim, as coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Essa fala, sabe de quem é? Do ministro da Educação. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Palavras do Milton, do pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação. Em 11 de março passado, essa dupla, ela realizou uma reunião lá no Ministério da Educação com representantes de 22 prefeituras e, geralmente, esse dinheiro federal ele vai para municípios comandados pelo PP, pelo PL e também pelo Republicanos. Partidos que têm essa ligação também com pastores evangélicos e com religiões aqui no Brasil, com denominações religiosas aqui do Brasil. Na agenda oficial do MEC, o MEC ele omite, mas no site da prefeitura de Vianópolis, em Goiás, eles falam claramente o seguinte, isso está escrito no site, tá? A reunião foi para orientar sobre recursos ligados à educação. Uma reunião feita no Ministério da Educação com esses agentes específicos que estão ligados ao ministro da Educação, todos eles pastores alguns, né, da Assembleia de Deus, mas pastores evangélicos, que estão tomando para si o Ministério da Educação. E isso, para dizer muito pouco, é ilegal. Porque, na verdade, nós temos uma fala lá do Gilmar, né? Gilmar Santos diz, olha, nós estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Ele está explicando isso. Mas nós temos uma lei aqui no país, e essa lei diz que quem deve atuar na administração pública são os servidores. Tudo bem, podem ser servidores concursados, podem ser pessoas nomeadas, mas são servidores que atuam na administração pública. O que não é o caso desses pastores. Eles têm lá uma questão moral meio que informal. A gente não sabe exatamente qual é o critério, tá? Não é uma coisa que fica clara, não é uma coisa que fica objetiva, sendo dita de forma objetiva, mas é algo muito sério. Porque, na verdade, não quer dizer que o Ribeiro, né, o ministro da Educação, ele não atende deputados, senadores, né, que são... Não quer dizer que eles são barrados pelo ministro, mas quer dizer que tem um agente privado, nesse caso os pastores, que estão atuando tanto em Brasília como pelo país todo. Esse aqui é o principal problema que nós estamos trazendo aqui. Olha, eu sei que eu falo para muitos evangélicos e muitos religiosos aqui no canal. E eu continuo mantendo esse respeito exatamente porque eu sei que muitos aqui são evangélicos, muitos são religiosos, independente de denominação religiosa. E eu quero saber o que você acha a respeito disso. O que você pensa a respeito disso. Porque nós estamos realmente numa situação, só para você ter uma ideia, coloca o seu comentário aqui, tá? Nós estamos numa situação em que, por exemplo, o Bolsonaro, ele foi eleito, uns 60% dos evangélicos do Brasil elegeram o Bolsonaro. Nós temos, em 2019, uma pesquisa que foi feita pela Folha de São Paulo que mostra qual é o perfil do evangélico no Brasil. A Folha explica que esse evangélico, ele é preto, ele é pobre, ele é menos escolarizado, ele tem uma renda menor do que o restante da população, é predominantemente feminino e ele é urbano. Então, essa é a cara do evangélico no Brasil. A gente tem alguns desafios, tá? Algumas questões que eu considero importantes. Tem um antropólogo brasileiro que fez um livro que eu considero muito bom, indico aqui para você. O nome desse livro é O Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam. O nome desse
desse antropólogo é Juliano Speyer, que fez esse livro, e ele mostra alguns detalhes interessantes e curiosos. O primeiro é que não há uma unanimidade em relação a evangélicos no Brasil. Por exemplo, ele coloca o que aconteceu com mulheres da Igreja Universal. A Igreja Universal, ela tem 75% dos fiéis femininos, né? 75% dos fiéis da Universal são mulheres. E houve um movimento na Universal para que as mulheres da igreja não votassem no Bolsonaro. Porque existe uma série de questões. A mulher, especialmente a mulher periférica, é muito difícil para ela apoiar um sujeito que defende armas e armamento. Porque muitas dessas mulheres se veem numa situação em que as armas tiraram a vida dos seus próprios filhos, dos seus maridos. Elas lidam com essa violência na periferia e elas reconhecem o perigo que é o armamento. Então elas falaram, olha, é muito perigoso a gente eleger um sujeito como o Bolsonaro. Mas existem outras questões que favorecem muito o Bolsonaro. O Speyer, ele aponta pelo menos duas questões que eu considero fundamentais. A primeira é que há uma percepção por parte dos evangélicos e dos religiosos de uma maneira geral de que a esquerda e os progressistas não gostam dos evangélicos. Veem os evangélicos como ignorantes, como pessoas inferiores, bitolados e coisas assim. Então essa percepção por parte dos evangélicos, ela é uma coisa quase que unânime. E esse é um ponto para a gente começar a entender por que os evangélicos se aproximaram de Bolsonaro, mesmo que custe muito caro para o evangélico defender um sujeito que fala palavrão, que é truculento, que é estúpido. Por que os evangélicos defendem um cara como esse? É porque eles não se sentem acolhidos em parte da esquerda ou dos progressistas. Esse livro do Juliano Speyer, ele traz algumas questões que eu considero muito importantes para uma reflexão. Dentre elas é essa defesa do Bolsonaro em relação à família tradicional. E a família tradicional é também uma defesa por parte dos evangélicos e dos religiosos de uma maneira geral. Então, há uma defesa que acaba entrando dentro de uma pauta evangélica e o Bolsonaro faz questão de afirmar isso, e ele é um sujeito que está há mais de 30 anos na política, ele tem toda aquela malandragem necessária, né, para alguns se manterem no poder a qualquer custo, como é o caso do próprio Bolsonaro. Então ele sabe ceder, ele sabe trazer para si um espaço que ficou vago por parte da esquerda e dos progressistas e que ele ocupa com muita tranquilidade, mesmo que ele mesmo não seja, ele não é um evangélico, ele nunca se colocou como evangélico, ele é um católico, ele nunca deixou de ser católico, então ele se coloca como um sujeito que defende a família tradicional, defende pautas da família tradicional, então essa coisa de ser contra o aborto, por exemplo, ele insiste muito nisso, e nós temos aí um desafio enorme para 2022, que é, de alguma forma, mostrar para esse pessoal todo que está aí, que é grande parte da população, quais são os reais problemas do Bolsonaro. As pesquisas mais recentes, elas apontam que a coisa está dividida. Metade vota em Bolsonaro, metade vota no Lula. O Lula ainda é um sujeito querido, é um sujeito que parte dos evangélicos tem por ele um certo amor, justamente por essa raiz mais humilde de parte dos evangélicos, de grande parte dos evangélicos. Vem no Lula uma referência nesse sentido. Mas os desafios estão muito grandes. E a situação, a cada dia que passa, fica mais agressiva por parte do Bolsonaro, que abre um ministério inteiro que tem uma das maiores verbas, né, do país, né, o Brasil, da União. Nós temos aí o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação com verbas gigantescas, até a necessidade de gastos, e essas verbas agora sendo destinadas e na mão de pastores, que estão então colocando essas verbas em cidades específicas do país. Então você se aproxima desse pastor, tem acesso a essa verba. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Especialmente, eu gostaria muito de ouvir aquelas pessoas que são realmente evangélicas, que acompanham o canal, que são religiosos. Eu preciso ouvir você. E nesse sentido, escreva aqui no comentário, né? Eu preciso ler
o que você tem a dizer. Então escreva aqui o seu comentário, coloque a sua opinião a respeito, que eu quero saber o que você pensa a respeito dessa situação entre política e religião. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, que a sua inscrição é fundamental, o seu like ajuda para que outras pessoas acompanhem o nosso material. Nós estamos aqui todos os dias pedindo para que você nos ajude por intermédio do Apoia-se. Lá nós temos sorteio de livros lá no Apoia-se, sempre livros muito bons, e temos também a oportunidade de você nos ajudar com qualquer valor por intermédio do Apoia-se. Nosso Apoia-se é muito importante para que a gente continue trabalhando. A gente precisa continuar trabalhando e o Apoia-se é uma oportunidade. Eu faço esse pedido especialmente para você que sempre chega no final dos nossos vídeos aqui. Grande abraço, bom final de semana.